No mês da criança, você tem um filho superdotado em casa. Você sabia disso? Você já parou para pensar quais são as características de uma criança com superdotação? Hoje nós vamos falar sobre isso. E ainda tem uma surpresa. Vou convidar um casal que vai falar de como eles conseguiram ir identificando certas questões no desenvolvimento da filha deles. Se eu fosse você, eu ficava por aqui, hein? Vamos lá? Aproveita, compartilha esse vídeo, que é muito importante. Você descobrir que, de repente, você tem uma criança com superdotação. Então, você tem que saber o que você vai fazer com essa criança. Como você vai ajudá-la a se desenvolver. Então, aproveita, compartilha, chama seus amigos, se inscreve no canal, porque essa informação é de suma importância para a gente ajudar outras famílias. Quando a gente fala em superdotação, é importante a gente entender que essa surpresa é uma nova jornada na vida da gente. Então, é preciso que a gente comece a olhar para o nosso bebê. Já, sim, superdotação, a gente pode olhar para o nosso bebê e começar a perceber o que ele tem de diferente, o que ele já faz que antecipa em relação à maioria das crianças. Eu não preciso, nesse momento, dizer que ele é um bebê superdotado. Aí vai precisar de algumas avaliações, mas a gente já pode ir percebendo algumas questões. Por exemplo, sons e texturas. A gente pode explorar com essa criança vários sons, ver se ele acompanha, se ele busca o som que está tocando, se ele demonstra preferência por um som agudo ou por um som mais grave. Com a textura da boca, né, em termos de papinha, qual o sabor? Eu gosto mais do doce, ele prefere mais a coisa salgada. São pontos que a gente pode ir observando de reações que esse bebê traz para a gente. Se ele gosta de mudar de ambiente ou se ele simplesmente prefere aquele ambiente que ele já se sente seguro. As reações e interação com as outras pessoas, com as experiências que ele vivencia. Até o toque. É uma criança que gosta de estar no colo ou é uma criança que prefere ficar mais distante? Só gosta de vir para o colo na hora de mamar? Só gosta de vir para o colo em determinados momentos? Quando a mamãe está dando lá o mamar, ela está olhando para a mamãe? Ela está fazendo uma interação, ela está fazendo uma conexão com esse olhar da mamãe na hora de estar sendo amamentada? Então, são algumas indicativos. O tempo de atenção da criança é fundamental para que a gente possa ir percebendo como que essa criança está desenvolvendo neurologicamente. E quando a gente já sabe que as crianças com altas habilidades, com superdotação, ela tem uma diferença na questão da sensibilidade, das percepções. Então, quanto mais a gente puder observar os nossos bebês, mais a gente vai poder pensar. Tenho que tomar cuidado, eu tenho que pensar melhor. Eu lembro quando a minha segunda filha nasceu, né? Porque o meu filho, eu descobri as altas habilidades dele já grande, já estava com 8 para 9 anos. Mas quando a Júlia nasceu e eu já tinha um conhecimento maior do que era as altas habilidades, do como desenvolvia, eu percebia nitidamente que ela já dava sinais de que ela seria uma criança diferenciada. Então, para nós que somos pais, é muito importante a gente começar a entender um pouco mais sobre essas observações que a gente pode fazer no dia a dia.
Cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. E não é porque a criança pode vir a ser uma pessoa superdotada que ela vai desenvolver em todos os campos, em todas as habilidades ao mesmo tempo, ou de forma contínua, o tempo todo da mesma forma. Não. O grupo de pessoas superdotadas é muito heterogêneo. Por isso que é importante a gente observar a individualidade dessa criança, desse bebê. Uma coisa que é muito importante é a gente estimular a curiosidade. Então, quando o bebê, a gente pode criar ambientes estimulantes, a gente pode estimular a busca de objetos, a gente pode estimular a conexão do olhar com o objeto. Diante dessa conexão, o bebê que ainda não fala, a gente pronunciar as palavras para que ele vá fazendo uma associação. Daqui a pouco vocês vão ver um vídeo que eu vou botar aqui que mostra muito bem o tempo da criança no olhar e como essa criança já busca o estímulo que os pais estão dando. O incentivo à exploração, também nesse vídeo vocês vão assistir, que é muito importante. E exploração, gente, quando eu falo, não é nada algo tão diferente, não. É o que você tem em casa. Não precisa se gastar dinheiro para nada. Basta você pegar o que é de uso mesmo dos brinquedos da própria criança. E você começar a fazer essa exploração perceptiva, auditiva, até gustativa, porque, afinal de contas, o bebê adora levar as coisas na boca. E isso, para eles, também é uma aprendizagem, né? E toda vez que a gente coloca uma interação onde cria um pouco de desafio para a criança, é um estímulo a mais para que ele desenvolva curiosidade e também um estímulo a mais para que ele crie maiores desafios. Ou seja, a gente dá um desafio, ele supera. Aí a gente aumenta o nível de desafio. E assim ele vai pedindo no seu desenvolvimento. E a gente tem que observar qual é o interesse. Por exemplo, tem crianças que gostam muito de animais, mas tem crianças que gostam muito de animais específicos. Gostam muito do dinossauro, ou gostam muito da girafa. E aí, assim, a gente trabalhar com os interesses também que são especiais para a criança. Quanto mais a gente conseguir desenvolver a curiosidade, mais eles vão demonstrar o processo que eles estão fazendo de aquisição de aprendizagens. E a criança superdotada, ela tem uma aprendizagem que é muito natural para ela. Para ela considera aquilo tão banal que, na verdade, ela nem se percebe inicialmente com alguma diferença. Você já ouviu falar, né? Ah, aquela criança é tão esperta, aquela criança faz coisas do arco da velha. Pois é, essas crianças são as crianças que podem sim ser superdotadas. A criatividade e a imaginação também é fundamental, né? Olha essa foto dessa pequenininha aí. Olha como que ela olha onde ela está colocando a cola e perceba como que ela coloca a cola dentro do espaço que foi determinado para ela. Então, são percepções que a gente vai trabalhando e ela vai criando, ao colocar a cola, ela vai criando os círculos lá com os papeizinhos, ela vai colando do jeito dela. Isso é a possibilidade de transformar até uma aprendizagem numa brincadeira. E, ao mesmo tempo, eu estou ensinando essa criança a resolver problemas. Eu estou ensinando essa criança a lidar com jogos e melhorar o tempo atencional, melhorar a questão da disposição do seu corpo para ficar numa mesa sentada. Então, são muitas coisas que a gente pode fazer dentro de casa, brincando com a criança e observando.
Inclusive, por exemplo, a gente observar como essa criança lida com as emoções dela. Como é que ela está se relacionando quando ela se frustra? Quando ela não consegue o que ela quer? Ou quando ela está com um brinquedo e alguém tira dela? Porque aí a gente também vê como que essa criança está imaginando situações. É importante que a gente sempre esteja atento para desenvolver criatividade, imaginação, curiosidade. Se a gente faz esse trabalho, a gente vai naturalmente estimular a todas as crianças e a gente vai conseguir perceber qual a criança que tem uma resposta diferente a todos esses estímulos que são dados. E você, papai, você, mamãe, vocês são capazes de identificar, sim, os seus filhos. A questão é, muitas vezes, eu não sei quais são os sinais que essa criança pode dar sobre a questão das altas habilidades. Então, a gente pode pensar numa criança que fala muito cedo, numa criança, às vezes, que tem até dificuldade para dormir, porque não quer perder tempo dormindo, porque gosta de estar em movimento, porque é uma criança muito agitada. A gente pode pegar aquela criança que ouve uma música uma única vez e já está cantando. Isso daí mostra o quanto que ela tem uma boa memória. Então, são sinais que você, papai e mamãe, pode identificar se a sua criança tem ou não as altas habilidades. Não é isso, Margarida? Isso, escutando você falando ali, né? Eu me lembro que a criança, quando ela tem um instinto, né, explorador, quantas mães me dizem assim, eu comprei um brinquedo lindo para o meu filho, ele se encantou pela caixa. Ou então, o armário ali da cozinha, ele tira todas as panelas, ele pega a colher, ele batuca. Esse lado, né, desbravador de ver as coisas com outras utilidades ali, a criatividade, né? Como é que a criança ela explora bastante tudo aquilo que está à sua volta. Você falando ali, né, do tempo para a criatividade, deixar o espaço para que isso aconteça, né? Não brigar com a criança porque ela está brincando com a caixa, dá a caixa, dá o papel, né? O controle remoto, não sei por que criança tem fixação por controle remoto, com coisa, né, por chave de carro, né, do barulho, do som, dos estímulos. Então, você falou até no início, né? Não precisa ser coisa cara, é com o que tem em casa. E é justamente isso, aproveitar o seu filho nas dicas que ele dá. Por exemplo, gosta de chave, já viu que ele gosta de sons diferentes, de estimular aquele som, bater numa lata, pegar uma colher, uma panela. Então, já viu que criança tem habilidade para esse tipo de coisa. Dar espaço, não somente com jogos já ali pronto, mas observar também o movimento que essa criança explora dentro de casa, o que ela percebe, o que ela busca. Eu acho isso bem, bem interessante também da gente observar. É verdade, Margarida, porque assim, quanto mais estímulos a gente propõe para a criança, né, ela vai dar respostas. E não tem respostas certas nem respostas erradas. Né? Quando a gente fala do desenvolvimento, a gente está simplesmente oferecendo e observando. E quando a gente trabalha com essa dinâmica, a gente consegue visualizar, porque naturalmente essa criança vai mostrar para a gente quais são as áreas. E aí, quando você fala, uma criança que gosta de pegar e bater na chave, bater na lata, bater na panela, tira todas as panelas de baixo lá da cozinha, ela está mostrando que ela tem uma tendência por som, que pode virar algo de uma habilidade musical no futuro. Né? Então, exatamente. quando a gente começa a observar isso, a gente começa a perceber quais são as áreas que essa criança tem de maior interação.
Então, isso é muito importante. Foi ótimo o que você trouxe. E uma outra coisa também que eu acho que é fundamental é a gente dar oportunidade delas criarem soluções criativas. Às vezes a gente está muito habituado a querer que a criança dê a resposta que a gente considera certa. Mas às vezes até num jogo, numa proposta de um jogo, a criança traz algo diferente, vamos permitir que esse jogo seja diferente, vamos deixar ela criar papéis diferenciados. Porque quando ela começa a pensar de forma diferente, é sinal que ela também está pensando de forma criativa. E as crianças com superdotação, elas têm muito isso, elas são muito inovadoras. Elas não querem dar respostas que são respostas comuns, que são respostas constantes. Elas criam, elas não têm medo de arriscar novas respostas. E isso a gente vai trabalhando e a gente vai percebendo o quanto que isso é positivo na vida dessas crianças, se elas são monitoradas, mas permitindo-se o desenvolvimento de todas essas explorações com curiosidade, criatividade, imaginação. Entendeu? Agora eu vou colocar um vídeo aqui para vocês de uma criança que é muito pequenininha, onde os pais estão fazendo justamente isso, né? A mãe está colocando ali, está mostrando todo esse processo de fazer essa exploração. E aí prestem atenção nessa criança. Cadê o tigre? Cadê o tigrinho? Ah! Muito bem! Cadê a vaquinha? Cadê a vaquinha? Aê! Cadê o au-au? Pega o au-au, então. Dá um beijo no au-au. Aí! Cadê a Alice? Alice! Alice! Ai, linda! Ai, meu Deus! Cadê Juju? Juju! Ih, cadê Juju? Juju! Pega, mamãe vai te ajudar. Toma, pega Juju. Aê! Cadê o coelhinho? Coelhinho! Coelhinho! Aê! Cadê Guida? Guida! Aê! Guida! Linda! Linda! Cadê o patinho agora? Patinho! Quen, quen! Patinho! Aê! Olha que lindo esse vídeo. É exploração, é o som, Vocês prestaram atenção que essa criancinha, antes de pegar os brinquedos, primeiro ela olha. A mãe fala, ela olha. Ela não vai lá fazer o pega um, pega outro, não. Ela ouviu o som e ela imediatamente faz a escolha com o olhar, para que depois ela vá lá buscar. Isso tudo é desenvolvimento. E isso, nessa idade, a gente pode considerar como uma criança que a gente tem que ficar de olho, porque ela já está demonstrando uma característica de aprendizagem muito rápida. Então, quando a gente começa a observar que a criança está fazendo coisas para além da sua faixa etária, já está na hora da gente começar a pensar. Né? Por isso que é tão importante quando a gente recebe uma família
para fazer a avaliação, a gente começa com o que a gente chama de processo de anamnese. E nesse processo de anamnese, a gente faz várias perguntas, tanto para conhecer o contexto familiar, quanto para conhecer o desenvolvimento dessa criança, desde o período da gestação até o momento da vida atual dela, para que a gente possa ir compreendendo como foi cada fase. Porque a criança ela pode já estar dando sinais do que a gente chama de precocidade. Ou seja, uma criança precoce é aquela que faz coisas antes da faixa etária que deveria fazer. Então, agora eu vou chamar aqui esse casal maravilhoso para conversar comigo. A Gleice e o Tiago. Olá! Oi, Gleice, boa noite. Tudo bem? Boa noite. E aí, o Thiago já estava chegando, tá lá com a Maitê. Tá bom, tá bom. E aí, como é que você vendo aí tudo isso que eu falei, como é que você percebe assim a sua filha? Então, a Maitê é aquilo, né? A Maitê sempre foi uma criança esperta. Ela tem a facilidade de acumular informações, né? E assim, com a pandemia, eu consegui estar bem próximo dela, estimular o conhecimento, estar ali juntinho com ela. Eu gosto dessa parte de educação, de ensino. Então, assim, eu gosto de estar ali com ela, estimulando o conhecimento dela. Até hoje. Você é professora? Oi? Você é professora? Não, mas sou filha. Eu sou filha de professora. Na parede de casa, agora para ela começar, ela já está no pré, né? Ano que vem ela está no primeiro ano. Então, na parede de casa está cheio de alfabetos e ela começa a juntar as letrinhas. Está nessa fase. Mas isso você faz porque você quer ou porque você vê que ela pede esse tipo de aprendizagem? Não, é muito dela. Ela tem esse impulso, sabe? Muita coisa ela quer aprender. O que aconteceu? Até agora, há pouco tempo, né? Ela no colégio tem um amiguinho dela que já está lendo. E nisso criou nela uma vontade muito grande de querer aprender a ler. Ela falou, mamãe, mas Daniel já sabe ler, eu tenho que ler também. Então, ela quer aprender para ser como o Daniel. E aí, ela chega em casa, ela fica se cobrando, mas ela pega junto as letrinhas, já está lendo. Mas ela procurou isso, não foi nada que a gente queira que ela... Pelo contrário, eu quero que ela siga o momentozinho dela, mas ela está buscando isso. Muito bom. E aí a gente começa a ver as crianças, quando têm esse desejo de fazer as coisas, é legal ver quando os pais compreendem e oportunizam. Porque... É um desafio, eu acho que o desafio estimula muito ela. Isso. E essa é uma das características das crianças, né? As crianças com altas habilidades, independente da idade, elas gostam do desafio. Eu costumo dizer que elas atraem o desafio para perto dela. Ela gosta de ser desafiada. A partir do momento que eu falo assim, Maitê, você não vai conseguir fazer, não. Ela vai para provar que ela consegue. Ela não quer que diga que ela não consiga. Quando você pensa na Maitê pequenininha, passando pelos processos ali da amamentação, você lembra com um olhar no seu quando você amamentava, ou ela era uma criança que ficava com um olhar perdido? Ou ela sempre buscava o contato visual com você? Não, então, eu amamentei pouco tempo. Eu amamentei, o leite materno mesmo foram 3 meses. Eu tive a depressão pós-parto, então meu leite veio a secar. Mas havia troca de olhar, só que a Maitê ela é muito hiperativa.
ela tem a troca, mas ao mesmo tempo ela está ligada em tudo. É como se a gente estivesse aqui conversando com ela, mas ela está ouvindo o que está na televisão. Ela para a conversa, olha, estou ouvindo o que está acontecendo ali. Ela está ligada em tudo ao mesmo tempo. Pois é, e o que se chama de hiperatividade é justamente assim, é o estar ligada, ou seja, ela tem uma ótima, uma excelente atenção dividida, que é uma das características das crianças com superdotação, né? Elas conseguem captar, elas conseguem ser multitarefas, elas conseguem fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Né? E quanto à questão assim, motora, ela passou por todas as fases, ela sentou, ela engatinhou, ela andou, como é que foi esse processo? Com que idade, mais ou menos, ela fez isso? Ela passou por todas as fases, sim. O que aconteceu com ela falou muito rápido. A parte linguística dela foi bem acelerada. Ela falou muito cedo, mas a parte do andar foi bem cronológico certinho. Eu sempre observei nela, porque a gente sempre pega joga no Google para ver o que a criança tem que estar aprendendo naquele momento, né? E ali eu ia acompanhando. O que eu observava nela era uma diferença sempre assim, de 6 meses. É como 6 meses antes, ela já estava fazendo alguma coisa que uma criança de 6 meses após era para estar fazendo. Ou então, seja, assim, que a gente chama, Gleice, de precocidade. Ela conseguia precocemente fazer coisas que só 6 meses depois a maioria das crianças fazem. Sim, eu observava isso nela. Ela falou muito cedo, fala bastante até hoje. E a fala dela era correta? Correta. Ela nunca falou aquele tipo de criança que você não entende. Sempre muito bem explicado. O andar foi normal, mas e teve coisas dela também. Vamos supor, ela usava chupeta. E eu tive uma época, quando eu quis tirar a chupeta dela, em tudo dela é meio que assim, né? Eu tinha um medo de tirar, eu achava que ela ia ter uma rejeição, iria ser muito difícil, e eu prolongava a questão de tirar a chupeta dela. E foi um dia sem chupeta, e ela muito bem soube lidar com a situação. A mesma coisa do desfraude. Eu esqueci de botar a fralda dela da noite, ela dormiu sem, não fez o xixi na cama e ficou até hoje sem a fralda noturna. Ou seja, foi um esquecimento que deu certo. Mas eu sofria, mas achando que iria ser difícil e por ela mesmo muito tranquilo. Ela aceita muito bem. Então, ela consegue lidar com situações novas com facilidade. Com facilidade. E quando ela se frustra, como é que ela resolve a situação? Então, aí existem 2 casos de Maitê, né? Porque a Maitê, além de tudo, é geminiana. Existe momentos que ela vai dar muito bem com a situação, que ela é muito madura, que ela, quando está com os amiguinhos dela do colégio, ela tenta conciliar a situação, resolve o problema dos amiguinhos, mas também existem momentos que ela entra na crise. Hoje em dia diminuiu muito, né? Porque vai entrando a idade, ela vai sabendo lidar melhor com a situação. Mas o não para ela é muito difícil. Para ela não existe. Você, em algum momento, você chegou a entender esse não como uma oposição? O que eu vejo? Eu vejo que eu tenho que ter uma sabedoria muito grande para fazê-la entender que aquilo não é um simples não. Eu tenho que dar uma explicação a ela. Nada para ela é só um não como resposta. Tem que ter um porquê. E às vezes, obviamente, que até a gente, como mãe, a gente está cansada e não tem aquela paciência, né? A gente pega e sai falando não.
Aí ela fica frustrada, aí eu fico nervosa, aí eu paro hoje em dia e penso, cara, eu tenho que primeiro explicar, perder um tempo, parar, botar ela para respirar, para ela entender a situação. E é exatamente assim. As crianças com altas habilidades, eles não vão aceitar o não pelo não, ou nem o não. Às vezes, ela faz uma pergunta e você responde de forma superficial. Isso não contenta. Não é só o não, é a resposta superficial. E o não traz embutido nele a questão do julgamento de valor. Então, assim, por que não? Então, eu quero saber o porquê que eu não posso. Então, eles querem entender, eles querem compreender. Por isso que se torna, muitas vezes, mais cansativo para os pais. Porque eles precisam realmente ter essa inteligência de fazer essa explicação sem que aconteça de se tornar uma guerra dentro de casa. Porque, senão, se você quer impor a sua força, a sua autoridade, aí vai ter um problema sério, porque eles não aceitam autoridade, eles aceitam combinados. A Maitê, desde bebezinha, ela sempre foi um bebê que chorava muito. Eu acredito que dali ela já mostrava quem ela era, a personalidade dela. Porque ela não aceitava colo de estranhos. Eu lembro até hoje, a Maitê devia ter essa idade, assim, meses. Eu lembro dela observar que que estávamos chegando na porta da pediatra, no prédio. E quando ela viu que estava chegando na pediatra, ela entrou numa crise que ela já imaginou, já identificou o local e que ela não queria estar ali. Eu tive que subir com ela, tentando acalmá-la, porque ela não queria entrar de jeito nenhum. Até a pediatra dela falou, olha, essa tem personalidade, porque ela não aceitou isso pequenininho, com meses. Essa questão assim também da hipersensibilidade, né? Se é um lugar que eu sei que vai me mexer, vai mexer em mim, aí detona. O que você está chamando de crise, muitas vezes é a hipersensibilidade dela por alguma situação. Então, é importante que a gente assim, identifique e transforme essa crise em palavras. E aí é legal colocar para ela, eu compreendo que você está sentindo isso por isso, mas é importante que você entenda que o médico tem que ir ao médico, entendeu? A Júlia falando, rola muita curiosidade. Eu, pelo menos, gosto de entender o motivo do não. Falando exatamente o que ela percebe, né? Então, assim, é exatamente isso. Tem que ter essa explicação. E para sair dessas crises, né, que muitas vezes, no caso da Maitê, que ainda é pequena, é uma crise, às vezes, de circunstâncias que, às vezes, ela ainda não consegue traduzir em palavras sozinha. Então, é importante que você tenha essa sabedoria que você está buscando aí, né? Essa calma que você está tendo para colocar essa explicação para ela, lógico que na linguagem dela, mas de forma que consiga mostrar para ela o porquê que não pode e o porquê que às vezes é necessário, mesmo que não seja tão agradável, como ir no pediatra, né? Fala, Margarida. O que eu acho assim importante é realmente dar o significado para o não. O não ser simplesmente sim e não. O não ele tem um significado, o não ele tem um objetivo, né? Então, o dizer o não da criança não é simplesmente não. Por isso que as crianças com altas habilidades, e até mesmo as pessoas com altas habilidades, querem saber o motivo do não. Não por quê? O não tem que ter um significado para ele, não é simplesmente não deixar ir, não fazer. Tem que ter um significado. E a criança, ela precisa desse não significativo. Eu, quando tinha minha filha, eu sempre separei até hoje. Quando eu digo não, é não. O não tem o valor do não e o sim tem o valor do sim.
Quando eu tinha dúvida de alguma coisa, eu dizia assim, ó, eu vou pensar. Porque se eu dissesse não, esse não nunca era negociável. Não era. Não tinha um depois, aquele não vai virar um sim. Eu dizia, vou pensar. E era muito engraçado que ela ficava assim, você já pensou? Eu falei, não, você quer que eu responda agora? Ela dizia, não, pode pensar melhor. Porque ela sabia, se eu dissesse o não não teria outro significado a não ser o não. Então, as crianças, ela percebe isso, elas precisam entender que esse não ela tem um significado. Você não diz não porque você quer. Hoje eu me deu vontade de dizer não. Quando você diz não, o não tem uma preocupação, o não tem realmente ainda não está na idade, não pode. E as crianças com altas habilidades percebem isso. Por isso ela quer entender que significado tem esse não. Né? Porque você pode observar, o não é mais valorizado do que o sim. Quando você diz sim, a criança está assim, ela faz. Mas quando você diz não, ela para pensar, por que não? Por que eu não posso? Por que não vai ser? Então, é dar valor a esse significado, né? O não, ele tem realmente um significado importante. E uma coisa que você trouxe, né, Margarida, por ter uma percepção muito aguçada, muitas vezes, quando a gente tem uma família que não tem esse não e esse sim bem estruturado para si mesmo, os pais não têm isso muito estruturado, ou seja, ele dá o não de acordo com o humor dele, ele dá o não de acordo por estar cansado, né? Então, e aí, no mesmo dia, daqui a pouco ele descansou, o não já virou o sim. E a criança com superdotação, ela vai começando a perceber isso e ela vai começando a manipular as situações. E é aí que surge, muitas vezes, o rótulo de transtorno opositor, porque aí vai bater de frente com esse humor do pai que diz não, e aí ele começa a fazer o enfrentamento não, porque você disse não, mas depois vira assim, e aí começam as discussões, os conflitos. Então, assim, muito melhor é fazer os combinados com as crianças também, porque quando eu estipulo uma rotina, eu diminuo a ansiedade dessa criança, porque naturalmente, né, muitas crianças com superdotação, elas já são muito ansiosas. Por quê? Não é uma ansiedade natural, é uma ansiedade, ou melhor, é uma ansiedade que é natural. Por quê? Porque elas querem muito, elas são muito curiosas, elas são muito dinâmicas. Então, essa ansiedade que é natural, a gente precisa de ensiná-los a administrar, porque senão, daqui a pouco, elas vão receber o rótulo, você é muito ansiosa, você é muito hiperativa. E esses são os diagnósticos errados. A gente tem muitas pessoas com altas habilidades que estão sendo medicadas porque têm altas habilidades, mas estão sendo diagnosticadas com TDAH, com TOD, com transtorno de ansiedade generalizada, com transtorno afetivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado e essa observação de que essas crianças elas têm um ímpeto da ansiedade, mas não é uma ansiedade pura e simples, é porque elas querem aprender, porque elas não conseguem ficar paradas, porque elas são muito curiosas. Então, a gente tem que fazê-las com que elas entendam que tudo isso é muito bom, mas que tudo isso tem que ser vivenciado com calma, com tranquilidade. Né? E aí, às vezes, quando o pai não tem esse perfil semelhante, ele não consegue compreender essa dinâmica, e isso pode ser um problema familiar. Fala, Marcinho. O que você está falando é muito certo. Com meu neto, os combinados dão muito certo. Mas tem momentos que, por exemplo, você combina. Se ele não entendeu o porquê do não, ou ele não está aceitando naquele momento, eu lembro a ele do combinado. Mas eu combinei com você isso, a vovó explicou isso, aquilo. Mas é difícil. E gasta-se um tempo, Gleice. Eu compreendo você. A minha filha fica cansada. Minha filha fala, nossa, essa criança me cansa o tempo todo. Porque tem que explicar, tudo tem que explicar. E assim, eu entendo que o não, ele tem que vir acompanhado de uma explicação para a criança, de qualquer criança, independente de ter altas habilidades ou não. Mas
para quem tem altas habilidades, é uma necessidade tremenda, senão fica muito difícil para ele. E às vezes o Heitor fala, poxa, mas por que eu não posso? Eu consigo. Vó, eu consigo. Eu vou daqui. Às vezes sobe lá não sei aonde. O menino vai despencar, daí vai... Não, eu consigo, eu te mostro. Quer dizer, ele realmente acredita, né? Tem 6 anos, que ele pode, que ele faz, que ele acontece... E muitas vezes a gente, que é o adulto, fica com medo mesmo, vai se quebrar, vai se machucar, não vai conseguir. E aí você percebe, assim, aguçada na criança a curiosidade que a Juju falou. E se não explicar tintim por tintim, nossa, ele vai render aquele assunto, ele vai aprofundar. Então, assim, quando faz as perguntas, nunca eu posso estar desatenta e responder pela metade, porque não satisfaz. Quer o porquê do porquê do porquê. Às vezes minha filha ficava cansada já, aí falava assim, porque Deus quis assim, garoto, para de perguntar. Aí eu falava, Amanda, não fala assim com ele, tadinho. Mãe, não aguento mais. É o porquê do porquê do porquê do porquê. Eu já não sei mais o que responder. Aí ele falava assim, mas você não é adulta? Você tem que saber. Eu passo até por isso em casa, às vezes, porque às vezes meu pai tá junto, né? E meu pai é aquilo, né? Avô. É outra geração. E aí ele fala, mas você tem que ter mais paciência com ela. Só que pra gente que tá como mãe o dia inteiro, nessa busca incessante que essas crianças têm de resposta, é o que eu falei, eu começo no dia bem, calma, mas eu já estou no final do dia, já estou esgotada, não aguento mais. É bom no início, mas quando chega no final, já não é a mesma coisa. Aí eu falo para ele, pai, no dia que você ficar o dia inteiro com ela, com a responsabilidade que eu tenho com ela, duvido que você vai ter essa paciência respondendo toda. 24 horas, né? Não tem como, é muito difícil, são muitas perguntas. E ela é hiperativa, como a Graça falou no início do vídeo, para dormir é difícil. Ela está aqui passando, ela já passou do meu lado mais de 20 vezes. A porta da minha varanda já bateu mais de 20 vezes. É o tempo todo andando de um lado para o outro. A gente mora num apartamento que é pequeno, então, assim, para ela explora todo o apartamento. Por todo lado tem brinquedo, ela mexe em tudo. Então, assim, ela vai dormir agora, eu só vou conseguir botar ela para dormir meia-noite, porque ela não para. Aí, depois, para acordar, é outra dificuldade, porque aí já não quer acordar. Aí é muito complicado. Então, você tem que estar em dia com você, cuidando de você, se colocando em primeiro lugar, cuidando da tua saúde emocional, para você dar conta dessa criança, Cleice. Porque é extremamente cansativo, sim, e muitas vezes eu falo isso para minha filha, deixa ele ficar um pouco comigo para eu te dar um descanso. É literalmente para isso. Por quê? Porque ele vem para minha casa, ele fica correndo, ele mora em apartamento também, e mora em cima de mim. Corre para um lado, corre para o outro, aí eu às vezes falo assim, por que você está correndo dentro de casa? Se você sabe que você mora no apartamento. Então, deixa eu ir para tua casa, vó. Aí tem quintal... Resposta rápida. É rápido. E aí, às vezes... Agora deu para responder, às vezes até malcriação. Aí eu falo, você está respondendo para mim? O que está acontecendo? Aí ele, ué, não posso responder? Estou te respondendo. Você está falando comigo, estou te respondendo. Eu falei, mas você está respondendo atravessado, está respondendo com malcriação. Cuidado. Aí ele fala assim... Não, vó, só estou dizendo que se você me levar para sua casa, eu posso correr. Eu falei, tá. Porque é muito rápido o raciocínio e, às vezes, sai de um jeito que ele não mede. Então, está tendo problema na escola, está tendo problema em casa, porque é uma criança que raciocina muito rápido. Mas a mãe dele era assim. A mãe dele andou e falou com 11 meses. E falou explicadinho. Então, já é genético. Já. Então, às vezes, ela fala assim, mas eu não era assim. Era assim, sim, mas eu que aturava. Agora você... Agora é você. No início do ano, eu fui chamada a professora me chamou para conversar um pouco sobre ela, né? Ela estava muito sem foco na turma.
se distraía com tudo. Eu sou assim, eu ainda não fiz a análise, mas eu acredito que eu tenho um grau de TDAH. Eu perco o foco muito rápido, mudo de assunto muito rápido. E ela estava muito assim, perdendo foco. A professora falava que tinha que botar, era o momento de ficar sentado quietinho. Ela não conseguia fechar os olhos. Aí ela ia lá no amiguinho e ficava assim, amiga, querendo tirar o amigo da concentração também. Aí tinha que pegar, pedir para ela acalmar, para voltar, né? E assim, ao longo desse ano, fui conversando com ela. Eu reparei também que eu tirando o doce dela, ela melhorou bastante. O doce deixava ela muito mais acelerada. Então, assim, à noite... agitada, né? Muito agitada. Então, assim, a gente conseguiu controlar um pouco ela, assim, e ela começou a melhorar no colégio. Teve uma melhora, a professora me chamou, disse que a turma é de 24 alunos. Ela e mais 2 são assim, os que estão respondendo melhor na turma. A escrita dela é boa, a parte de leitura dela também está muito boa. Ela tem a parte social também boa, que não é afetada a parte social dela. Ela é uma amiguinha de todos, ela não tem aquela coisa de só um amigo. Ela consegue ter a amizade com todos os amigos. Então, assim, essa parte do foco dela é bem, sabe, debilitada. Ela, na verdade, ela tem o hiperfoco, né? Que ela tá conectada em tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente mora em apartamento pequeno, ela tá no banheiro, tá eu e meu marido conversando na sala, ela de lá do banheiro, ela se mete no assunto da sala. Agora, Kelly, quando você fala dessa questão assim, da escola, que a professora chamou por conta da desatenção, né? Querendo trabalhar mais essa questão da hiperatividade que estava incomodando e ela não conseguia ficar muito atenta. Mas, em algum momento, a escola falou sobre os indicativos dela de altas habilidades? Não. A escola percebeu, por exemplo, que a aprendizagem dela é rápida, a escola percebeu que, de repente, quando ela faz uma dança, ela rapidamente aprende uma coreografia, ela aprende rapidamente, ela consegue entender e captar o que o exercício que a professora está falando está dando. Quando lê uma história, ela já cria e imagina uma resposta diferente. A escola percebeu tudo isso? Então, chegaram a falar sobre ela ser muito criativa. A parte dela artística é boa. A professora falou comigo que ela não simplesmente escreve o alfabeto. Ela faz todo o alfabeto em letras desenhadas. Ela faz o desenho do alfabeto. Aí a professora até guardou o desenho dela, que foi feito em aula, e os amiguinhos querem tentar fazer igual, ela faz para os amigos, mas a parte artística dela é muito boa. Ela chegou a falar sobre isso, mas em nenhum momento foi levantada a questão de altas habilidades, somente mesmo a questão dela aprender rápido, mesmo com a falta de foco, mesmo ela estando distraída ali no mundinho dela. Uhum. E isso que é importante, porque tudo isso que você está falando são os indicativos das altas habilidades. Mas quando eu provoquei você com essa pergunta, foi justamente assim, para alertar os professores que essas crianças, elas não necessariamente são hiperativas. Elas têm, sim, essa curiosidade. Porque a criança hiperativa, ela tem outras características. A criança hiperativa, ela não consegue focar em algumas coisas. É diferente de quem tem um hiperfoco e é multitarefa. Né? Ela é multitarefa, ela consegue perceber e estar atenta a tudo. Ela não quer perder tempo se fixando em uma única coisa. O hiperativo já não é assim. Então, são pequenas diferenças que fazem com que a gente tenha que perceber. O trabalho inicial de qualquer identificação é exatamente essa observação.
para que a gente possa ir tirando o que a gente pode jogar, acabar colocando como um peso patológico e estruturando melhor o que é uma condição, que é a pessoa ter essa condição de ter habilidade diferenciada. E nem todo superdotado ele vai ser bom em matemática, em português. Você mesmo está colocando, ela é boa na parte criativa, né? E talvez pode ser que ela tem crianças com superdotação que têm dificuldades até na leitura, na escrita, tem dificuldade de aprendizagem, mas mesmo assim podem ser um superdotado. Então, assim, é desmistificar também essa questão de que a pessoa com altas habilidades, ela vai ser sempre boa em tudo, que ela vai ser sempre aquele aluno nota 10, né? E uma coisa que eu ia falar na hora e esqueci, você falou assim, mas tem hora que ela resolve tudo, mas tem hora que ela chora, né? Às vezes a gente espera da criança superdotada que ela o tempo todo seja madura, o tempo todo ela consiga se resolver bem, mas não é. Tem hora que ela vai responder de acordo com a faixa etária. Então, na verdade, nem a gente, sendo adulto, às vezes tem essa maturidade de lidar com o não, lidar, né? Muitas vezes acontece alguma coisa no nosso dia a dia que a gente fica frustrado e a gente se estressa, né? Pois é. E aí eu quero te perguntar assim, nesse processo de identificação, está sendo fácil para você aceitar que sua filha tem as características das altas habilidades? Então, na verdade, eu estou nesse processo ainda, né? Eu vejo a Maitê uma criança muito inteligente, vejo ela inteligente, esforçada, dedicada, mas a questão das altas habilidades, eu acho que para pai e mãe é muito isso, né? Que a gente cria na nossa cabeça que a alta habilidade é uma criança que tem habilidades para várias coisas, né? E é isso que você está falando, e não é bem assim. Então, assim, na minha cabeça, uma criança de altas habilidades era uma criança que tinha habilidades para várias coisas, em vários campos, né? Pois é, mas não é, isso é um mito, isso é uma crença, né? É óbvio que, assim, conforme ela for crescendo e ela for buscando desenvolver os talentos, o que ela tem de principal área dela, vamos colocar aí essa parte criativa, naturalmente, outras áreas vão ser acionadas, mas não significa que ela vai ter todas as áreas potencializadas. E essa é uma grande questão, que às vezes a gente espera que a pessoa superdotada crie ela consiga ser boa em todos os campos, em todos os momentos, e não é assim. Então, assim, é importante que a gente vá desmistificando muitos mitos que tem nas áreas das altas habilidades. E eu estou te fazendo essa pergunta porque numa outra aula aí que nós fizemos, até a Márcia falou para mim assim, mas é fácil uma mãe identificar, aceitar? É fácil identificar, mas às vezes não sabe nomear, às vezes considera a criança esperta, considera a criança com bom vocabulário, considera a criança muito, muito dinâmica, mas muitas vezes não sabe que esses são os indicativos de uma criança com muitas habilidades. E muitas vezes, quando passa a entender isso, a família também tem uma certa dificuldade de colocar a criança nesse lugar, como se nesse lugar fosse um lugar privilegiado, que se eu tenho uma criança, se o meu filho é superdotado, como é que vai ser os outros? E isso não existe, né? Então, assim, são crenças que a gente tem trabalhado aqui no nosso canal em relação a essa questão das altas habilidades. Muitos mitos que existem que a gente vai desconstruindo a cada aula que a gente traz aqui. O colégio, ela estuda num colégio que ele é muito inclusivo, né? Ele tem vários tipos de crianças atípicas.
E mesmo assim, você vê a dificuldade que a escola tem de análise, né? Então, assim, falta muito conversar sobre isso. Eu acho que, no fundo, os profissionais estão prontos, mas não estão chegando aos pais as informações. Esse link está faltando. E os pais não estão sabendo lidar. Eu não sei, eu não tenho a ideia do que é. Eu acho que, na verdade, quem estuda, quem tem mais contato sobre isso, ou seja, uma fonoaudióloga ou um psicólogo, ele vai saber lidar e vai entender melhor. Mas quem não está na área não tem a informação pronta ali. Isso, é isso mesmo. Por isso que assim, nós estamos aqui no canal toda quinta-feira, 8 horas, fazendo aulas, né? Eu sempre falando sobre as altas habilidades, a Márcia sobre o autoconhecimento, a Margarida sobre a criatividade, que são os pilares das altas habilidades, né? Para que a gente possa desenvolver isso e levar essa informação de forma gratuita para as pessoas. Então, fica uma tarefa de casa para você. Depois você manda esse link para os pais que você conhece, para a diretora da escola. Porque, tem que mandar para a escola. Também, é verdade. Porque assim, é a forma que eles têm de começar a avaliar, mudar a percepção. Né? Isso é muito importante. Bom, eu vi que o Thiago não conseguiu vir, porque Maitê monopolizou ele. Está desenhando com ela. Vem cá. Vem cá, Maitê. Vem cá, Thiago. Ó, ela tá naquele alvoroço. Ajeita aqui, filho, o cabelinho. Porque ela não para. Não para. Eita. Oi, Maitê. Tudo bom, Maitê? Sim. Ah, que linda. O que você estava desenhando? Conta pra gente. É o ABC. Ah, o alfabeto? Que legal! Você está gostando de aprender a ler? Sim. Que legal. Então, qualquer dia a gente vai ler junto, hein? Eu já estou na metade. Pega um desenho lá para mostrar para ela. Pode ser uma pessoa? Pode, pega lá. Tá, pega lá. Ela vai pegar um desenho. Mas Thiago está aí do lado ouvindo, né, Thiago? Estou escutando sim. Você... Ela, quando desenhou o pai, deixa eu ver se ela chega. Ah, que lindo! Que lindo desenho. Margarida que gosta da parte de desenho, né, Margarida? Ela adora, ela está nessa fase. Ó, vem cá, Tiago. Exatamente, eu acho que isso é muito legal, poder observar, deixar o lado criativo, né? Vendo só o lado, como é que esse pai representa? Olha lá, a barba, botando tudo ali, né, Maitê? Retratando o papai do jeito que ela vê. Isso é muito legal, viu? Parabéns, adorei o seu desenho, viu? E você, como pai? O que você pode aí falar dessa pequena aí? Você estava ouvindo o Kelly, você tem mais alguma coisa que você possa acrescentar com esse olhar, né, do pai? Então, assim, eu participei muito da vida de Maitê devido, é o que eu falo para todo mundo até, né? A pandemia, ela veio para... Ela teve muita coisa ruim, né? Mas para a gente que trabalha com CLT, empresa privada, eu acabei tendo uma vida mais participativa na vida da minha filha devido a essa convivência maior dentro de casa, porque trabalhou de home office, né? Então, assim, realmente, a criança que desenvolve muitas coisas muito rápido, entendeu? Ela escuta as coisas, ela grava as coisas muito rápido. Então, assim, a gente até toma muito cuidado para as coisas que a gente conversa dentro de casa, fala dentro de casa, a maneira que a gente fala dentro de casa, assim, para ela não... É porque é uma criança que é muito perceptiva, né? E tudo que ela vê, ela absorve rápido e tá ali na mentezinha dela. E grava e passa para os outros também. E exatamente igual, os pontos e as vírgulas. Isso aí. Então, assim, realmente é diferenciado, entendeu? Mas é super
Assim, para a gente, tá no meu é super normal. Eu comento, como a convivência com ela é diária, e assim, a gente tem muita ajuda de muita gente que está com a gente assim, o dia a dia. A dona Sandra, o seu Rubens está sempre ajudando, né? O avô e a avó. Mas a nossa convivência com ela é total. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente acompanha, as pessoas que chegam perto falam que se espantam, né? Falam, pô, parece uma senhora de idade, né? Parece que já nasceu, parece que reencarnou, parece, sabe, que já viveu essa vida já os outros tempos. É porque usa palavras, né? O vocabulário dela muito vasto, e às vezes coisas que nem a gente pronuncia. Eu não sei se a parte da tecnologia também tem a ver com isso, né? Porque tem coisas que não haviam na nossa época. Oi, filho. O que a gente estudou hoje no colégio? Tecnologia. Ah, estudou hoje no colégio de tecnologia. Ela está lá desenhando, mas está prestando atenção. Então, assim, o vocabulário dela é amplo. E tem palavras que às vezes ela fala e surpreende a gente, né? A gente fala, de onde você tirou isso? Pois é. E para você, Tiago, é fácil entender que a sua filha tem altas habilidades? Não. Pois é. Às vezes as pessoas pensam que os pais querem e torcem para os seus filhos serem superdotados. Mas, na verdade, na realidade, não é. É muito difícil a gente se colocar nesse lugar. Eu lembro quando o meu filho recebeu os indicativos, né, das altas habilidades, quando meu marido me falou, eu senti o chão abrindo. Eu falei, gente, e agora? Né? Porque eu sempre trabalhei na educação especial, mas nunca tinha olhado para as altas habilidades. E isso é o que costuma acontecer nas salas de aula, mesmo numa escola inclusiva. O olhar fica muito para as crianças com alguma necessidade e é como se as crianças com altas habilidades não tivessem essa necessidade, mas eles também têm. Independente deles terem muita inteligência, deles serem espertos, deles falarem bem, de escreverem bem, eles vão ter uma necessidade até de ter mais estímulo. Eles precisam de mais suplementação, porque senão, com o avançar do ano escolar, ela pode começar a se sentir até frustrada dentro da sala de aula. Então, assim, é importante que vocês, como pais, comecem a entender mais sobre as altas habilidades, para que vocês possam dar suporte para ela a partir do que ela for avançando dentro da escola. Então, é importante isso. Queria agradecer a vocês pela presença hoje aqui, esse mês das crianças. Eu pensei, não tem forma melhor da gente poder falar nesse mês de outubro sobre altas habilidades, a não ser convidando os pais que passam por esse processo de identificação. Muito obrigada. Vocês querem deixar uma palavra aí para quem está nos ouvindo? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito bom falar um pouquinho sobre a Maitê. Eu gostei muito de ouvir e aprender um pouquinho mais, até para saber lidar melhor com ela. E assim, é o que eu trago às vezes para mim, tá? Que às vezes eu estou num momento muito complicado, às vezes de trabalho, um momento da vida, e ela às vezes traz para mim uma resposta, uma frase dela que me surpreende, entendeu? Então, assim, a gente tentar separar um pouco do tempo que a gente tem para se dedicar aos filhos, entendeu? Porque o tempo passa muito rápido, né? E a gente acaba, às vezes, não dando a atenção que eles merecem ter, entendeu? É verdade, Tiago. Isso é muito importante, né? A gente estar com os filhos da gente, poder acompanhar cada etapa é fundamental. Muito obrigada. Eu vou remover vocês aqui, porque nós vamos encerrar agora, porque a gente já está com mais de 1 hora de aula. Parabéns aí, tá? Beijo. Bom, para a gente concluir, falar do papel que o Tiago falou, o papel do pai. Observar com carinho,
fazer um ambiente estimulante, apoiar sem pressionar e ainda buscar ajuda de pessoas especializadas quando tiver a dúvida. Teve a dúvida? Procura um profissional especializado em altas habilidades. Vai bater um papo, vai conversar, porque altas habilidades não é identificada só por testes de inteligência. Combinado? Chamar minhas amigas ao palco para a gente poder encerrar nossa aula de hoje, porque nós somos o quê? Somos o Tripsi, um sonho em comum e um projeto com 3 corações. E aí, você que assistiu esse vídeo, né? Você ouviu a Gleice falando da necessidade de perceber, de saber o que fazer, como pode ajudar a desenvolver a criança. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, curte, porque o assunto é muito importante e precisa chegar em mais gente. Então, para que o YouTube entenda da necessidade de levar para mais pessoas, seja você o canal para isso, não é? Compartilha com seus amigos e fala dessa necessidade, né? De entender como é que funciona a superdotação, quais são as características, porque a Graça trouxe a filha, né? A filha da Gleice, mas pode ser seu neto, seu sobrinho, o seu aluno, o vizinho. Então, sempre tem alguém superdotado perto de nós. E muitas vezes as pessoas não sabem e precisam desse conhecimento. É justamente isso. Quando você perguntou para ele, né, o que é ser o pai de uma criança, né, com superdotação, perguntou até para os dois. Primeiro vem o medo. Por que vem o medo? Pela falta de conhecimento, pela falta de esclarecimento sobre o assunto. Então, tudo aquilo que a gente desconhece, tudo aquilo que a gente não tem controle, nos causa medo, nos causa receio. A primeira coisa que vem é que, meu Deus, meu filho vai sofrer, ele tem altas habilidades. E, no entanto, isso vem através justamente da falta de conhecimento, de não saber lidar, ao invés de conseguir fazer com que essa criança explore mais as suas habilidades, o pai acaba ficando com medo e às vezes, podendo até tolir essa criança de se expandir, de fazer melhor. Então, assim, nós estamos aqui justamente para isso, para poder contribuir com esse conhecimento, contribuir com essas informações que vão te ajudar, não somente a descobrir a superdotação, altas habilidades, né, no seu filho, ou até mesmo em você, mas também aprender a lidar com esse momento, aprender a lidar melhor com as altas habilidades, tá? Então, muito obrigada e até a próxima quinta-feira.